Pronto, vamos prosseguir. Então, aqui nós entramos naquele chamado nó górdio. Vocês devem saber o que é o nó górdio, tem uma longa história, que é um tipo de um nó, que até ficou depois conhecido como nó de marinheiro, que é um nó que ninguém consegue desatar. Sempre que nós colocamos frente a frente a uma situação quase que, digamos, insolúvel ou um enigma que não conseguimos explicar, a gente chama, estamos frente a um nó górdio, né? A gente não consegue desamarrar, desatar e ir para frente. A história do inconsciente é um exemplo bem claro disso. A primeira coisa é que na nossa história recente da civilização, nós assistimos, a partir da Renascença, a uma guinada histórica em direção a um racionalismo e um cientificismo do qual nós ainda somos um produto. Isso não quer dizer que o racionalismo e a ciência não tenham trazido inúmeros benefícios para nós. Mas seríamos ingênuos em dizer que ela nos trouxe só benefícios. E até porque a ciência em si não é nada, é o uso dela que conta, né? O iluminismo é a sua marca maior, né? Que se opôs com uma força extraordinária ao fanatismo religioso, podemos dizer, da tradição judaico-cristã, e rompeu, não sem enormes sacrifícios e custos. Galileu Galilei, Giordano Bruno, Nicolau Copérnico são excelentes exemplos do massacre que os homens ousados e livres sofreram. As críticas de Nietzsche são mais do que oportunas. São mordazes, implacáveis, a ponto de que ele foi parar no índex papal. Só não foi executado porque a Inquisição tinha se encerrado. Mas isto era hábito de uma igreja que nada tinha a ver com o cristianismo, na verdade, uma igreja implacável, uma igreja assassina em nome de Cristo. E era natural que homens livres de sabedoria maior e de busca do pensar livre se revoltassem. No entanto, muitas vezes a ciência hoje se encontra coberta do mesmo fanatismo. Por mais uma vez eu já vi uma expressão, não me lembro se foi Humberto Eco agora que publicou, dizendo que a ciência de hoje é a Santa Inquisição de ontem. Foi o Nome da Rosa, inclusive, né? Não no filme, obviamente, no livro. Por que isto? Porque existem umas amarras que foram colocadas, daí o nome Nogórdio, que não é para desamarrar nunca. Ou seja, nada que vá além do saber oficial, e essa palavra já é maldita, né? Saber oficial lembra Brasília, né? Já começa por aí. Ou seja, saber oficial é igual a mentira oficial, né? A imposição de crenças em nome de uma verdade pretensa que não tem nada de verdade, muitas vezes. Então, esse é o lado negro da ciência, não o lado branco e maravilhoso que também existe, claro. Então, hoje nós nos encontramos frente a frente a essas dificuldades de reconhecer as limitações do racionalismo e da ciência e que existem sim outras formas de saber muito profundas e ricas que pertencem à noite dos tempos, pertencem aos milênios e que deveríamos resgatá-las, não porque são antigas ou modernas, não importa, a sabedoria não tem idade, a sabedoria é o de sempre, ela pode ter 5.000 anos, pode ser de hoje, e não adianta vir com essa mente, que esse é outro vício péssimo, né, do positivismo, tudo que é antigo é velho, tudo que é novo é ótimo e moderno, o que é uma tremenda estupidez falar isso, né? Então, o problema do inconsciente foi o mesmo. Resgatar essas questões do demônico no sentido original que a ciência demonizou. Por que a ciência demonizou? Vocês sabem por quê? Porque a ciência não suportava homens que pensassem, ousassem pensar e viver por conta própria. Nietzsche observou isso muito bem. A igreja e o Estado odeiam aqueles que ousam viver e pensar por conta própria. Simples assim, entende? Está na Gaia Ciência isso. Que ela já é uma crítica à ciência, a Gaia Ciência, né? Então, o resgate disso começa pelo inconsciente. Foi grande a ousadia de Freud.
ao falar em inconsciente. Porque, imagina, eu que sou um homem racional, você vai dizer que tem alguma coisa dentro de mim que me comanda, você está louco? Daí veio aquele hábito, né, que só louco vai em psicólogo, né? Eu tive um mestre que dizia, aqueles que se tratam, tudo bem, o perigo é que estão à solta. Então, era muito difícil para aceitarem leis superiores dentro de um racionalismo exacerbado, eu diria que ainda hoje de que possa existir uma entidade que seja maior do que nós, porque isso é coisa de louco. Só louco perde o juízo, não é? E consciência e juízo sempre foram, pessimamente, mas foram sempre associadas. Que dirá eu falar no inconsciente que não só é maior que o meu indivíduo, não é só individual, maior que o individual. Se eu falar em cósmico, então agora que você me deixou pirado mesmo. Nós estamos falando de um monte de preconceitos, isto é a verdade. Um monte de preconceitos que limitam a nossa visão de mundo e nosso saber. Infelizmente, o iluminismo, que implantou essa crença incondicional da razão e do empírico da ciência, causou grandes danos. Porque nos tirou a possibilidade da investigação de um saber maior que apenas o visível, maior que apenas o empírico e assim por diante. O inconsciente é o mesmo exemplo. É preciso sensibilidade e intuição para poder captar e mais ainda para poder trabalhar com ele. Ele não é factível, ele não é observável. Ele só pertence ao mundo da indução, do indireto e assim por diante. Mas hoje seria, após muita guerra na ciência oficial e nos preconceitos, seria ingênuo recusar a sua existência como tal. Tolo, para dizer a verdade, um assinte à ignorância. Mais ainda, a ousadia se estendeu a Jung, quando ele colocou essa questão a um plano supra-individual pela primeira vez na história. E o Joseph Campbell tinha toda razão quando criticou, com veemência, parafraseando Mircea Eliade e os grandes pensadores desse resgate do pensamento mítico, quando ele colocou de que realmente o mundo ocidental se resumiu à história individual. Ele destruiu não só a sua história, ele não pertence mais nem à história coletiva, muito menos à história cósmica. Ele criou um individualismo que é a base da ignorância, em nome de uma personalidade e assim por diante. E o século XX é um exemplo. Os individualismos pulularam por todos os lados. O existencialismo sartriano é um perfeito exemplo disso, né? Onde eu sou o dono do meu destino. Aí eu pergunto, pois então você peça a próxima vez a sua força de pensamento para você ter 3 braços e não 2, entende? Você é um dono do seu destino, você não é capaz de criar e assim por diante. Essa ideia de oposição entre liberdade e destino é uma das maiores balelas que existe. O pensamento arcaico é muito mais inteligente nisso. Quando ele fala cumprir o seu destino, nada mais é do que você se tornar cada vez mais você, a partir do que você tem de melhor de você. Não me consta que pessoas de grandes destinos a cumprir tiveram liberdade. Por acaso vocês acham que Cristo teve escolha? Homens extraordinários não tiveram escolha. Aliás, quanto maior for o seu destino, menos escolha você terá. Não seja idiota. É simples assim. É só aqueles... Esse é um ditado antigo grego que diz: os deuses deixam livres os homens aos quais não têm o menor interesse. Simples, né? Mas lembrem-se de que ser livre é como estar num deserto. Você pode ir a qualquer lugar, só que qualquer lugar dará sempre lugar algum. Grandes homens não são livres. Grandes homens cumprem missão. E na nossa história recente, vocês acham que um Mandela foi um homem livre? Foi um grande herói. Simplesmente assim. Ou um Gandhi, ou a Madre Teresa, ou o Martin Luther King. Fala de pequenas histórias. Tivemos agora esta mulher maravilhosa que foi canonizada da Bahia, não sei se vocês lembram o nome. Exatamente. É uma ideia idiota, sabe? Eu faço o que eu quero, como eu sou um homem livre.
Ah, quando tiver dinheiro, então eu estou bonito. Né? Quer dizer, por favor, nós estamos tendo uma visão hollywoodiana, ridícula de felicidade. Tá? Aliás, os antigos gregos diziam que pessoas felizes ou parecem idiotas ou são mesmo. É o caminho do herói, desconhece isso. Não me consta que Cristo foi feliz, entende o que eu quero dizer? Não me consta que essas figuras maravilhosas foram felizes. Cumpriram com uma coragem e determinação extraordinária aquele conceito helênico de honra. Se não é possível uma vida honrada, melhor a morte. O que é a vida honrada? É cumprir os seus desígnios elevados. Então, tudo isso nos coloca frente a frente. Há uma separação entre os desígnios cósmicos. O conceito de honra é um destino cósmico, não é um valor moral. E outros, da liberdade verdadeira, de cumprir o seu destino, de ter uma missão. E direi mais. Quem é que teve escolha de ser quem ele é, como quer? Cada um nasceu com uma personalidade pré-dada. Ou você pode passar a vida brigando com ela ou aperfeiçoando-a. Eu amo e eu deixo. Que diabo de liberdade é essa? É ridículo falar em liberdade nisso. Você é o que você é. Ou você passa a vida se amando e se aperfeiçoando cada vez mais, ou você passa a vida se massacrando e se destruindo como tal. E não é aquela bobagem narcísica, eu sou o que eu sou, vocês me aguentem. Já escutei isso de muito adolescente no meu consultório. Eu não pedi para lá ser, agora vocês me aguentam. É brincadeira, né? Esse merece o psicotapa. Primeiro você bate, depois você explica. O primeiro você explica, depois você bate. Minha mãe que inventou esse termo, era genial. Quando a gente aprontava, dizia, bom, o que você vai agora é psicotapa. O que é isso, mãe? Ou eu vou te explicar primeiro, depois eu vou te bater, ou primeiro você vai tomar umas, depois eu te explico. Acabou. E não tinha conversa. Entende? Sabe, tenha paciência, né? Há coisas que realmente exigem esta força. Então, esse dano do inconsciente, de redução ao inconsciente pessoal, já foi duro engolir os que existem inconsciente. Agora, reduzi-lo ao nível individual é romper o homem da harmonia cósmica. É separá-lo dele. E esta harmonia esta sim, nascer, viver, amadurecer, envelhecer e morrer, faz parte da harmonia cósmica. Faz parte saber ter 20 aos 20, 40 aos 40, 80 aos 80 e saber repetir esse ciclo cósmico como tal. É isso que nós perdemos. E a gente sabe por que perdeu. Primeiro, que reduzir o nosso inconsciente a impulsos, tenho vontade, tem que ser já. Se não, tira as calças e pisa em cima. Ou tem que dar Ritalina para acalmar o bichinho, né? Quer dizer, a que ponto nós descemos perdendo essa capacidade de harmonização com o universo maior? A gente está vendo agora pequenas pinceladas, assim, a natureza é linda. Há 50, 60 anos atrás, o mundo achava que o homem era inimigo da natureza, a natureza era inimiga do homem e tal. Então, faz muito tempo essa mentalidade. Mas também ela é ingênua, porque a natureza ela é implacável. De bonita e bonzinha, ela não tem nada. Ela tem coisas lindíssimas, tem coisas horrorosas. Não adianta me publicar no Facebook aquelas imbecilidades do leãozinho fazendo carinho no seu treinador, porque ele está de barriga cheia. Deixa ele de barriga vazia para você ver o que ele faz com o treinador dele, né? O treinador é o almoço dele, obviamente. Entende? Essas bobagens, entende? Existe um aspecto implacável, instintivo, massacrante na natureza, da qual nossa civilidade poderia, espero que um dia consiga mesmo, superar isto. Ora, para isso é preciso compreender de que nós fazemos parte de um inconsciente maior. Se nós não fazemos parte desse inconsciente maior, nós não podemos ter as harmonizações do respeito, da dignidade, dos valores que coexistem numa cultura. Agora, além disso, nós temos que resgatar esses valores multimilenares, para não dizer multibilionares, do que é este inconsciente cósmico, que rege dos átomos, aos vermes, a nós, ao cósmico e aos planetas e as galáxias. Estas leis pertencem à noite dos tempos. E é elas que nós estamos nos afastando. Eu diria sem exageros e que acho que esse é o maior perigo da extinção da espécie. Nós estamos querendo criar um mundo doido, alucinado, de uma realidade completamente fora do que é esta harmonia cósmica.
Nós não queremos entender. As fábricas de botox agradecem. As lipos esticadas e etc. também agradecem. Nós estamos querendo criar um mundo absolutamente falso, inverossímil da condição da vida e da existência como tal. Aí sim nosso pecado é realmente grande. Então, nosso desafio é esse. Não basta resgatar o inconsciente indivíduo, pessoal. Nossa, esse é o primeiro desafio de qualquer terapeuta competente. É colocar o indivíduo em contato com a sua realidade maior. E deixar os pais em paz, de preferência. Para de culpar, porque meu pai fez bem. São apenas um homem e uma mulher. Você vê que eles eram o quê? Quando puseram você no mundo. Eu não tenho a menor ideia do que era isso. Entende? É assim, eles também foram apenas uma criança, apenas uma menina, e assim por diante. O que se espera deles? Tem que resgatar isso. Tem que resgatar a tua responsabilidade frente ao cósmico. Isto é o voltar a viver. Responsabilidade frente ao cósmico, e você é parte disso aqui. Você é um grão de areia, claro, todos nós somos grãos de areia, mas esse grãozinho pode fazer algo por estão à volta. Isto é o inconsciente coletivo. Ir além do plano individual. Então, tudo tem seu lugar, entende? A psicologia é preciosa, todas as ciências são preciosas, bem aplicadas. Mas não basta ficar no pessoal. Esse é o começo da encrenca. Temos que ir ao coletivo, que são os grandes homens que nos ensinam lições inacreditáveis e belíssimas, nesse sentido. Não precisa ser os mais, estou falando os mais conhecidos, mas tem tanta gente aí maravilhosa cujo nome é ninguém, sabe? Mas que faz coisas incríveis. E é nosso papel cósmico. Essa ideia de liberdade é imbecil. Nós temos uma função. Até porque eu lhes direi outra coisa. Eu não fui consultado porque se eu queria nascer ou não. Até hoje eu mantenho minha carta de protesto. Eu deveria ter sido consultado. Eu não tive acesso à minha lista de opcionais. Começa por aí. Como assim? Entende? Eu poderia ter uma lista, né? Não é assim, a gente compra um carro, não tem uma lista de opcionais? Como que é assim? Eu venho ao mundo e não tenho direito a uma lista de opcionais. Não me perguntaram se eu queria morrer, elas perguntaram se eu queria nascer. Mesmo assim, eu não sei se eu queria nascer, mas que eu tenho certeza que eu não queria morrer, eu não queria, viu? Cá entre nós. Sabe? Que bobagem é essa de liberdade, de não sei o que e tal? Nada mais belo é do que você se tornar cada vez mais você, frente a uma determinação que é muito maior. Não se esqueçam, alguém nos fabricou, segundo leis muito bem predeterminadas, que atendem pelo nome gestação. E atendem pelo nome pai, mãe, atendem para os cromossomos, tudo isso nós vimos. E que repete memória cósmica. Acho que ficou bem evidente para vocês. Nós somos produto de uma memória absolutamente além do coletivo do pessoal. Que está desde os cromossomos até essas formas maravilhosas, espantosas, de funcionamento das galáxias e dos átomos e tudo isso. E que agora nós vamos querer dar um de engraçadinho e criar uma civilização que não conhece nada disso, por favor, né? Eu espero que vocês com isso pelo menos tenham uma noção do que nós temos a resgatar. Isto é a sabedoria multimilenar. Isso não tem ontem, não tem hoje e não tem sempre. É eterno isso. Então, grandes gênios, fantásticos, mas só levantaram o véu de Ísis. Precisa ir muito além. Há muito além ainda para que a gente possa realmente recuperar esse sentido da vida. Eu fico com tanta dó quando tem uma molecada, outros adultos, são produtos deles, meu sonho de consumo é ter Mercedes, meu sonho de consumo é não sei o que e tal. Mas, meu amigo, meu sonho de consumo é não consumir nada, você sabia? Esse é o meu sonho de consumo. Esse é o meu prazer de viver, saber que você está e saber se bastar. Senão, fica difícil a nossa vida. Então, isto é mais ou menos para ter uma ideia do que é o processo de terapia mítica. Nada mais é do que resgatar seu passado cósmico e milenar, que não dispensa o Sr. Freud e o Sr. Jung, hein? Muito pelo contrário. Mas eles são o ponto de partida. Mas aí começa nosso desafio.
que são nossos mitos, nossos anseios, nossos sonhos, que a gente tem dentro da nossa alma, desde a mais tenra infância, e que tristemente muitas vezes morrem. Picasso tem uma frase genial sobre isso. Ele diz: toda criança nasce artista. O problema são os pais e a escola. Dificilmente ela sobrevive. E o artista que ele falava é isto, que eu não conheço tantos outros gênios, mas esse é um gênio inacreditável. Nos quadros dele havia, La Guernica diz tudo, né? Aquele quadro te arrebenta o coração de mostrar o que é o desencontro da condição humana e o desastre. Aliás, quando os oficiais nazistas entraram na casa dele e viram o quadro, disseram: você fez isso? Ele falou: não, vocês fizeram isso. Vocês conhecem o quadro da Guernica, né? Pelo amor de Deus, absolutamente obrigatório de ver. Os oficiais viraram as costas e foram embora. Não tiveram coragem de responder. Não podemos continuar fazendo Guernicas. Isso é a destruição desses sonhos. Estes são nossos imensos débitos e possibilidades que provocam cada um o desafio de partir daqui mais evoluído que chegou. Eu não conheço, olha, com sonho de consumo maior do que estar mais evoluído a cada ano. Vai ser o tema do nosso próximo encontro, né? Fazer essa avaliação a cada ano e sentir que você caminha. Sim, você pode caminhar e deve caminhar até o último minuto da tua vida. Caso contrário, você já morreu e só você não foi avisado. O endereço da próxima funerária eu tenho, se preciso. A vida foi feita para ser gasta, pois ela, como a riqueza, isso não é meu, isso é Tábua de Esmeralda do século 23 a.C., papiro de Turim dos egípcios, tá? É só traduzir. A vida foi feita para ser gasta, pois ela, como a riqueza, é destinada ao uso. Gaste-a, mas gaste-a bem, de acordo com as possibilidades e limites. O corpo deve partir daqui completamente gasto, transformado em espiritualidade, que nada mais é do que metamorfoseá-lo em nobre, belo e justo, a partir do que você é. É simples assim. Não precisa absolutamente mais nada do que esta capacidade de ser cada vez mais você, mas dentro de um norte, dentro de um sentido. O nobre, o belo e o justo são harmonia cósmica. Isto que se colocava tão bem na tradição egípcia e que Platão tão brilhantemente mostrou na sua obra capital, que é a República. Que de República não tem nada. O livro é o mais aristocrático da história no sentido arcaico do termo. O nome original é a civilidade. Os latinos fizeram uma burrada de traduções desastradas. Então, aqui nós temos mais um aspecto importante, que é belíssimo. A lira de 7 cordas. Apolo, com a lira de 7 cordas, recebe a libação do anjo Nike, que é o anjo enviado por Atena, o anjo da sabedoria, que abençoa as 7 vibrações da alma. Música, matemática e espiritualidade são uma e a mesma coisa. Vibrar em harmonia. Isto é um grande aprendizado que nós temos que ter. Simples. Você, quando está num lugar, você sente aquela harmonia naquele local, você sente a alma vibrar bem. Quando você tem uma tristeza, vem aquelas cordas baixas. O que não pode ter é dissonância. Uma única corda estraga todas as demais na sua dissonância. Essa é uma longa história. O ano que vem eu vou fazer um seminário sobre isso, as vibrações da alma que representam esta conquista, que vai muito além do inconsciente individual, parte dele, mas tem que ir em direção ao maior. E assim, terminamos dizendo que é melhor que a gente se acostume. Na vida tudo é jogo e comédia. E nada merece ser levado muito a sério, a começar por você. Quando você deixar de se levar a sério e começar a rir de si, terás começado a viver, pois eu, Hermes, o psicopombo, o deus dos caminhos, tenho solução para tudo e sou aquele que traz de volta a vida e um novo corpo. Sou eu que comanda a metempsicose, o voltar a viver. Então para de se levar a sério. Olha a tua vida com essa missão linda que cada um tem, dentro do seu ninguém. Não precisa ser famoso, não. Aliás, não tem coisa mais imbecil do que ser famoso. Esta coisa de ser anônimo, mas saber que você tem um caminho e que você pode espalhar, irradiar uma energia em torno, é o que você pode fazer de melhor. E se prepare para uma nova vida. Porque isto é a única maneira de resolver o nosso enigma da esfinge, de encontrar um sentido para nós e para a nossa existência. E tenho dito, pronto, até a próxima para vocês. Obrigado, gente. Opa. Obrigado.